Oi, eu sou a Fernanda, a gente é repórter de Splash e hoje a gente vai conversar com o Rafael Montes, que é escritor, roteirista, criador, produtor. Tô esquecendo alguma coisa? Acho que ela tá gritando coisas ali. Gosta de carnaval. Brasileiro, né? Brasileiro. Então, o Rafael Montes é responsável por diversos sucessos, não só na literatura, como também agora no audiovisual, como Bom Dia Verônica, que eu acredito que seja assim, um sucesso da Netflix, não apenas no Brasil, como mundial. E agora também vai chegar o filme Uma Família Feliz, em abril nos cinemas. Aí também tem o livro Uma Família Feliz, que vai ser lançado perto do lançamento do filme. E está gravando a novela Beleza Fatal pro HBO Max. Exatamente. E também tem a série Dias Perfeitos pro Globoplay. Então não esqueci nada. Acho que não. Então é isso. Qualquer coisa a gente esqueceu junto. Que a Mônica Albuquerque diz que a novela é uma trama com reviravoltas e ritmo de série. Queria saber como é que vai funcionar isso, como é que vai funcionar essa novela com ritmo de série. Então, quando veio o convite da Mônica Albuquerque para fazer uma novela, a gente conversou muito, eu e ela. Primeiro, é muito legal a minha história com a Mônica, acho que vale contar isso. A Mônica foi por muitos anos uma executiva da TV Globo, quando eu comecei a minha carreira de roteirista. E aí, um belo dia, conheci a Mônica na TV Globo e falei, Mônica, eu quero fazer novelas. Ela falou, Rafa, não existe, é muito raro alguém de 24, 25 anos, que é a idade que eu tinha na época, falar que quer fazer novela, porque em geral é um trabalho grande, né? Uma novela da TV aberta são 200 capítulos e tal, e uma pressão do público, enfim. E eu falei, eu sei, mas eu vejo novela desde que eu sou criança, eu amo novela, os meus ídolos eram e são os autores de novela. E então eu falei, eu quero fazer uma novela. E aí nisso, o tempo passou, eu saí da TV Globo, fui para Netflix, fiz Bom Dia Verônica, e a Mônica acabou indo para a HBO Max para cuidar da área de novelas. E aí ela me ligou e falou, Rafa, lembra que você falou que queria fazer novela um dia? Então, pois bem, chegou a hora. Só que é uma novela diferente em alguns aspectos. Primeiro, o número de capítulos, são 40, no caso do Beleza Fatal. Então, não chega a ter o tamanho de 200. Além disso, se você pensar, tem algumas diferenças práticas, como, por exemplo, o texto já está todo escrito. Ou seja, não tem essa experiência de eu sentir o público e um personagem dar certo porque o ator fez de um jeito que eu não esperava, e aí isso faz com que o personagem cresça. Não tem esse tipo de como é que eu vou dizer, de alteração no meio, né? Ou seja, é uma coisa que está escrita. Isso, claro, tem desvantagem, porque você não consegue sentir, mas tem vantagens também, porque você consegue criar uma curva do personagem, você consegue determinar melhor o desenho de para onde o personagem vai. Então eu sei que a minha história começa o personagem assim e termina desse outro jeito. Então ao longo desses 40 episódios eu vou mostrar essa transformação do personagem. Então isso é interessante. E aí na hora e também a maneira de assistir é diferente. E aí eu acho que vem essa coisa da série que você está perguntando. Porque a maneira de assistir, enquanto na televisão aberta o espectador é passivo, né? Ou seja, o espectador ele liga a televisão ali, vai assistindo, e aí tem um intervalo e tal. No caso do streaming, eu preciso que o espectador queira assistir, eu preciso que ele queira clicar lá e falar, não, vou ver. E quando acaba um capítulo, eu preciso que ele fale, quero continuar e quero ir para o próximo. Ou seja, a participação de quem assiste é muito mais ativa, é muito mais uma escolha do público que tem aquele mundo de possibilidades de produtos para assistir no streaming, e escolher ver o meu capítulo e escolher ver o próximo. Então, para isso, não precisa, por exemplo, de reiteração. Eu não preciso acontece uma coisa na novela, eu não preciso ter todos os núcleos comentando essa coisa, falando, você viu o que aconteceu aqui? Lá, e aquilo aconteceu, e aquilo aconteceu. Que é uma característica da novela, não é que é ruim, mas é só que é uma característica da novela da TV aberta. Num produto do streaming, você não tem que repetir, você tem que ir para frente, a história tem que avançar o tempo inteiro. Então, nesse sentido, eu fui encontrando com a minha equipe de roteiro esse meio do caminho entre novela, é uma novela, Beleza Fatal, é um novelão, com todas as características de novelão. Tem uma grande vilã carismática, tem uma mocinha determinada, tem histórias de amor, tem falcatrua, tem briga de família, tem todas as coisas de uma novela. Mas, ao mesmo tempo, a maneira que essas coisas de novela são contadas
bebe um pouco do mundo das séries. E aí também vem um pouco, acho que, do meu imaginário, né? Assim, eu, nos meus trabalhos, vou sempre para uma coisa, às vezes, um pouco mais, digamos, disruptiva ou que você não está acostumado a ver. Então, tem coisas na novela que são coisas que você fala, não, cara, isso aqui é uma coisa mais de série, não de novela. E aí é esse meio do caminho que eu acho que é a beleza de Beleza Fatal. E Beleza Fatal é a primeira novela da HBO, que é uma empresa estrangeira e a novela vai ser transmitida no streaming, ou seja, tem um potencial de alcançar um público internacional, né? Diferente da TV aberta, que é mais direcionada para o público brasileiro. A brasilidade da novela precisou ser sacrificada em algum momento em nome desse alcance internacional, ou foi uma coisa assim, vamos deixar totalmente o Brasil, porque a gente sabe fazer? De maneira nenhuma, acho que precisou ser sacrificada. É uma coisa, eu confesso que eu nunca pensei, assim, eu sou um autor, em tudo que eu faço, nos livros, nos filmes, nas séries, na novela, eu gosto de público, ou seja, eu nunca escrevi nada para guardar na gaveta, eu escrevo para dialogar com o público, para provocar o público, para instigar, para cutucar, é isso que eu gosto de fazer. Então, essa comunicação com o público do outro lado, para mim, é muito importante. E, ao mesmo tempo, eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil. Então, isso significa o quê? Que eu escrevo histórias brasileiras. Eu faço questão que as minhas histórias sejam passadas no Brasil, ou com personagens brasileiros, ou com questões brasileiras. Sempre fiz questão disso, nos meus livros, em tudo. Enfim, Bom Dia Verônica, para mim, é uma série policial à brasileira. Né? Então tem toda a polícia brasileira, a maneira de funcionar brasileira, tem os núcleos familiares brasileiros e tal. E isso não me preocupa nada em termos de alcance internacional, porque o que faz com que nós, por exemplo, só para a gente inverter a lógica, o que faz com que nós gostemos de assistir dramas coreanos e gostemos de assistir filmes de Hollywood e gostemos de assistir série israelense? O que é que faz com que a gente goste dessas coisas? Que, em geral, são muito específicas dos seus países. O lado humano. O que faz é que, seja em Israel, seja nos Estados Unidos, seja na Turquia, seja na França, onde quer que seja, estão lá os dramas. Está lá a pessoa que não tem certeza se o que ela quer é se dedicar ao amor ou ao trabalho. Isso é um drama que todo mundo sofre. A pessoa que tem dúvida do seu casamento, se é feliz ou não é feliz, tem a pessoa que está batalhando para crescer na vida e está se sacrificando e aí está deixando de criar os filhos para poder trabalhar. Então todos esses dramas são dramas humanos e não interessa a nacionalidade, e é isso que chama a atenção, né? Então eu, ao contrário, eu acho Beleza Fatal uma novela muito brasileira. A novela se passa no universo da beleza, da estética. Em novela é muito importante você encontrar o universo em que a história se passa, né? E eu lembro que eu tinha a ideia já da novela, mas eu falava, beleza, mas em que mundo isso se passa? E eu tive a ideia do universo da cirurgia plástica, das harmonizações faciais e tal, que é a indústria que mais cresce no mundo, então acho que o mundo inteiro vai se identificar, mas ao mesmo tempo, no Brasil, nós somos conhecidos por termos os melhores cirurgiões plásticos, né, Vide Pitangui e vários outros, e nós somos o segundo maior país a fazer intervenções estéticas. Depois dos Estados Unidos, o Brasil, no mundo, é o país em que as pessoas mais usam botox, fazem procedimentos, lifting e etc. Então, e aí eu fui investigar esse mundo, e aí eu fui descobrir que existem clínicas de cirurgia plástica muito tradicionais e existem clínicas de estética em que é quase um fast food da beleza. E aí eu falei, pois bem, então eu vou colocar esses dois mundos em conflito, porque são dois mundos que vivem em conflito no mundo real. Você conversa com cirurgiões plásticos, eles criticam muitas pessoas que não têm tanta formação e fazem procedimentos não invasivos. E você vai conversar com essas pessoas que fazem os procedimentos e eles falam, mas eu faço porque eu cobro mais barato, então na verdade eu torno o acesso à harmonização facial e a possibilidade de beleza para as classes C e D, e é isso que incomoda os cirurgiões plásticos. Então é uma discussão, é uma coisa que está quente agora, entende? E aí quando eu encontrei essa discussão, e isso é muito brasileiro, vi de casos que a gente tem com frequência de cirurgião plástico que opera no fundo de quintal e dá problema. Então tem muita coisa que eu estava vendo nas notícias e eu falei, caramba, eu vou juntar tudo isso numa novela. Então é esse mundo da beleza, da estética,
que é muito brasileiro, mas a meu ver muito identificável para o mundo inteiro. Mas teve algum caso ou algum personagem da vida real específico que te inspirou para criar os personagens? Você citou o Pitangui agora, por exemplo. Ah, sem dúvida, porque quando você vai entrando nesse universo, você pesquisa, conversa com muita gente. Eu conversei com muitos médicos, visitei muitas clínicas, tanto de estética quanto de cirurgia plástica. E nunca da maneira tão direta, nunca assim tão óbvio. Mas na novela, o Erson Capri faz o Átila Argento, que é um grande cirurgião plástico, que tem uma clínica há décadas, e ele é um grande cirurgião plástico, e aí o filho está tentando trilhar os caminhos do pai, mas não tem tanto talento quanto o pai, então o pai de algum modo engole esse filho. Então tem lá suas semelhanças com alguma dessas famílias clássicas, famosas da cirurgia plástica. E aí tem uma irmã na família que não quer trilhar o caminho da medicina, é a filha que rompe com a família, quer ser artista, quer fazer outra coisa. Então você vai pegando alguns personagens que sim, a Lola, que é a personagem da Camila Pitanga, a grande vilã da novela, ela é dona de uma clínica de estética, não de cirurgia plástica, meio fast food, assim, e é muito presente nas redes sociais. Então, várias influencers foram referência para criar a Lola, do jeito de falar, do discurso que ela faz. Ela é a pessoa absolutamente incorreta, politicamente incorreta e preconceituosa, mas na câmera ela é super feminista, super fala linguagem neutra, sabe? Então ela é uma pessoa que no público ela é uma pessoa super correta e na vida real ela é uma megera. E se você pensar, isso é uma coisa que eu gosto muito em Beleza Fatal, assim, se você pensar, isso costura todo o tema da história, porque o tema da novela é quem você mostra e quem você realmente é. Né? Ou seja, tem coisas que você pode tentar corrigir, você pode corrigir o queixo, o nariz, mas a sua alma, se você é uma pessoa que não vale nada, você não vale nada, entende? Então tem um jogo meio o tempo inteiro do mundo de aparências, que é, por sinal, um tema meu. Assim, se você notar, tudo que eu faço é um pouco sobre esse mundo de aparências. Como vai ser essa novela em termos de violência? Porque o seu trabalho tem muito, né, essa coisa da violência, do suspense, enfim. Uhum. Como você equilibrou a leveza que muitas vezes as novelas trazem também com essa coisa do suspense mistério? É uma novela de suspense policial em que você não consegue parar de ver porque você fica ansioso para saber como é que continua. Mas é uma novela, no sentido de, ou seja, não tem violência gráfica como tem em Bom Dia Verônica. Não tem porque é uma novela. Então é isso, é uma novela que, a meu ver, homenageia mesmo, abertamente, essas novelas que eu mencionei. Tem um quê de Paraíso Tropical, tem um quê de A Próxima Vítima, tem um quê de Vale Tudo, ou seja, é uma novela de crime, uma novela em que os personagens morrem e tem gente matando gente, enfim, é isso, é uma novela de policial. Mas as pessoas que estão com medo não precisam ter medo, porque não é uma série de suspense / terror como é Bom Dia Verônica, né? Não é um thriller violento, é uma novela. Né? Então, nesse sentido, não se preocupem. E, Rafael, qual a liberdade que você teve por ser no streaming? Porque tudo bem, a gente está falando de uma novela, não de uma série. Mas muita coisa a gente sabe, por exemplo, o próprio Gilberto Braga não pôde colocar um casal gay, porque era em rede nacional, era TV aberta. Fernanda, eu vou te dar a resposta que eu mais fico feliz em dar. Eu tive a total liberdade, absoluta. Na verdade, não havia qualquer controle. Não só porque era no streaming, mas porque é a primeira. Então ninguém sabe o que pode e o que não pode. Só vão descobrir o que pode e o que não pode depois dessa. E depois dessa vão começar a criar as regras. Aí isso não pode, isso não é. Mas por enquanto não tinha regra. Era um terreno vazio para criar, para construir o que eu queria. Então eu tive absoluta liberdade. Total. Nunca houve qualquer coisa que eu mandei que falasse assim, isso aqui não pode. Nada. Que sorte. Sorte. Acho que nunca vai se repetir. Uma pena. Eu adorei. E falando de liberdade, cenas ousadas, chocantes, eu vi que o personagem do Caio Black, o Benjamin, ele tem um lado fetichista. Uhum. Como que isso é apresentado na novela? Também teve uma liberdade maior de fazer uma coisa um pouquinho mais explícita ali, picante, por ser no streaming? Como é que foi isso? Na verdade,
O sexo na novela, né? Você perguntou da violência, agora você está perguntando do sexo. O sexo na novela, ele entra, a meu ver, de maneira dramatúrgica. Ou seja, é uma novela que tem cenas sensuais e sexuais, como toda novela, mas ele não é a novela não é um Verdades Secretas, em que você tem sexo o tempo inteiro. Não é isso. É uma novela em que e eu acho isso muito ligado à contemporaneidade, no sentido de que passou já o tempo em que você, para garantir que a pessoa fique assistindo, coloca um peito de fora. Passou esse tempo, né? Acho que, então, tem sim cenas de sexo, mas tudo é ligado pela dramaturgia. Então eu vou te dar, já que você mencionou o personagem do Caio, que é o Benjamin, que é o filho do Átila Argento que eu falei. Ele é um personagem que no sexo ele gosta de ser submisso. Ele é fetichista e gosta de ser submisso. E se você pensar em termos de dramaturgia, tem muito a ver com a relação que ele tem com relação ao próprio pai, né? Ou seja, ele está acostumado a ser a sombra do grande Átila Argento, que é o pai dele. Então ele vive, então de algum modo ele acaba no prazer dele, extraindo prazer da submissão, de ser inferiorizado, já que na verdade é assim que ele se sente o tempo inteiro. Então não é um fetiche do autor colocar isso no personagem. É dramatúrgico, para contar a história dele. E falando agora da trama de outro personagem, o personagem do Murilo Rosa, que é o Tomás, ele se apaixona por uma mulher trans na novela. Qual a importância, né, para você de trazer esse enredo para a novela? E gostaria de saber também se você tem comparações com Renascer, que também está trazendo um homem cis apaixonado por uma mulher trans na trama. Eu acho a importância enorme, por isso que fiz. A minha proposta dessa trama, desde o início, era fazer uma trama romântica, tradicional. Então, é uma romance de um homem cis, que é o Murilo Rosa, que faz o Tomás, com a Andréia, que é a Chiara Felipe, que faz a Andréia, né? Enfim, a Chiara Felipe faz a Andréia, que é uma mulher trans. E é um romance em que o fato de ser uma mulher trans mal entra. Ou seja, é uma história, eu brincava que era um romance da Disney, assim. Então era para ser uma história de amor, em que as questões as brigas do casal são por questões do romance, entende? Claro que de maneira inevitável aparece como, em alguns momentos, a sociedade encara essa relação, e aí sim você tem o preconceito e tudo mais, mas eu confesso que eu não acredito numa dramaturgia que seja didática ou que seja impositiva de ideias. Eu acho que as boas histórias se mostram pelo que são, por serem boas histórias, não porque eu estou forçando alguma coisa. Então, não tem discurso, tem drama nesse núcleo de personagens. E em relação a Renascer, eu confesso que não temo nenhuma... Não. Porque, primeiro, a novela está escrita há muito tempo, né? Eu acabei de escrever Beleza Fatal no final de 2022. Então, em dezembro de 22 foi quando eu acabei de escrever Beleza Fatal. Então, está escrita há muito tempo. E as tramas de novela têm lá suas similaridades, é inevitável. Então, é inevitável que agora esteja essa história, mas daqui a algum tempo alguma outra história vai estar lá que tem alguma coisa a ver. Mas o que torna cada projeto diferente é a voz de quem escreve. Então, mesmo que a trama seja uma trama, vamos dizer, parecida, eu confesso que eu não sei nem se é parecida, mas mesmo que seja parecida, os autores são diferentes, então a maneira de contar é diferente, os atores que fazem são diferentes, então a maneira de representar é diferente. Então, não é uma preocupação. Não.